Antes de qualquer coisa, presta atenção em como você acordou hoje, não no horário, no peso, porque muitas vezes o dia nem começou e a mente já está cheia de lembranças, de tarefas, preocupações, cobranças silenciosas. E esse peso não aparece de uma vez. Ele vai se acumulando. Talvez você tenha acordado cansada sem saber exatamente por quê, ou com uma sensação estranha no corpo, como se algo estivesse fora do lugar. Isso não é fraqueza, é o cérebro tentando lidar com mais do que deveria logo cedo. E se você não soltar isso agora, ele vai com você o dia inteiro, vai se infiltrar nas decisões, no humor, na forma como você fala, reage e se cobra. Por isso, antes de levantar, antes de entrar no automático, antes de permitir que o dia te puxe, fica aqui comigo. Nos próximos minutos, você não vai forçar pensamento positivo, não vai lutar contra a mente e não vai ignorar o que sente. Você vai liberar com calma o que não precisa te acompanhar hoje. E no próximo passo, eu vou te conduzir para um estado de leveza real, para que você comece o dia presente, inteira e em paz. Agora, encontre uma posição confortável. Não precisa estar perfeita, só confortável, o suficiente para respirar sem esforço. Comece levando a atenção para o ar entrando pelo nariz e saindo pela boca. Inspire devagar, segure um instante e solte ainda mais devagar. De novo, inspire e solte. Enquanto você respira assim, permita que o corpo comece a acordar sem pressa. O rosto amolece, os ombros descem um pouco, a respiração encontra um ritmo mais calmo. Agora, sem analisar demais, traga à mente algo simples que estava te ocupando ao acordar. Não precisa ser grande, pode ser uma tarefa, uma conversa, uma preocupação vaga. Observe isso como quem olha de fora, sem julgamento, sem tentar resolver agora. E então, imagine o seguinte: à sua frente existe uma porta dourada, suave, iluminada pela luz da manhã. Ela não é pesada, ela não impõe nada, ela apenas está ali, aberta o suficiente para você passar. Antes de atravessar essa porta, perceba que você está segurando algo nas mãos. Esse algo representa exatamente o peso que você acordou carregando hoje. Observe o formato, o tamanho, a textura. Agora, com calma, coloque esse peso no chão, antes da porta. Você não está abandonando nada importante. Você está apenas escolhendo não levar isso agora. Dê um passo à frente e atravesse a porta. Do outro lado, o ambiente é mais leve, o ar é mais limpo, o corpo responde diferente. A mente fica clara e respire aqui
dentro por alguns segundos. Perceba como é possível começar o dia sem carregar tudo de uma vez. Perceba que você pode seguir com mais presença, mais espaço interno e mais gentileza consigo mesma. Integre essa sensação ao seu corpo agora. Ela vai com você. Antes de ouvir as afirmações, eu quero que você entenda algo importante. Essas frases não são para te convencer de nada e não são para forçar pensamentos positivos. Elas servem para organizar o seu estado interno. Quando você ouve uma afirmação em um momento de calma, o cérebro começa a reconhecer aquele estado como referência. É assim que ele aprende a sustentar equilíbrio ao longo do dia. Você não precisa repetir. Você não precisa concordar. E não precisa se esforçar. A única coisa que você precisa fazer agora é escutar com o corpo relaxado. Enquanto você ouve, o seu sistema nervoso registra segurança, a mente reduz a urgência e o dia começa a se estruturar a partir desse lugar mais calmo. Essas afirmações funcionam como um alinhamento interno. Elas ajudam você a sair do automático e a iniciar o dia com mais clareza, presença e gentileza consigo mesma. Agora, apenas ouça. Deixe que cada frase faça o trabalho dela. Talvez você perceba que a energia certa começa a se organizar sozinha. Sem esforço, seu corpo encontra um ritmo mais desperto. Algumas pessoas sentem clareza primeiro, outras sentem disposição. Você não precisa escolher. O seu sistema sabe o que ativar agora. E à medida que você respira, algo começa a se alinhar internamente. Pode ser interessante notar como a mente fica mais disponível. Sem pressa, o foco começa a aparecer. E mesmo sem perceber, você se sente mais pronta. Seu corpo reconhece que este é um novo início. A energia certa surge no momento certo. Você pode seguir o dia com mais firmeza e menos peso. E talvez note que agir fica mais simples quando a mente coopera. Seu sistema entra em modo de funcionamento saudável. Não precisa acelerar, a clareza traz velocidade natural. Você começa a acessar recursos que já estavam aí. A disposição se ajusta ao que o dia pede. E cada pequena ação flui com mais facilidade.
Seu corpo entende que é hora de avançar com equilíbrio. A mente se organiza enquanto você apenas segue. E você se sente mais presente no próprio dia. Há energia suficiente para o que realmente importa. Seu foco se mantém sem tensão. Você percebe que consegue lidar melhor com o que surgir. O dia se move a favor quando você se move com ele. E naturalmente você entra em ação com mais confiança. Seu corpo desperta no tempo certo. A mente sustenta a atenção sem esforço. Você começa o dia funcional, inteira e disponível. E tudo o que precisa acontecer hoje encontra espaço. Você segue com alegria estável e direção clara. Talvez você perceba que a energia certa começa a se organizar sozinha. Sem esforço, seu corpo encontra um ritmo mais desperto. Algumas pessoas sentem clareza primeiro, outras sentem disposição. Você não precisa escolher. O seu sistema sabe o que ativar agora. E à medida que você respira, algo começa a se alinhar internamente. Pode ser interessante notar como a mente fica mais disponível. Sem pressa, o foco começa a aparecer. E mesmo sem perceber, você se sente mais pronta. Seu corpo reconhece que este é um novo início. A energia certa surge no momento certo. Você pode seguir o dia com mais firmeza e menos peso. E talvez note que agir fica mais simples quando a mente coopera. Seu sistema entra em modo de funcionamento saudável. Não precisa acelerar, a clareza traz velocidade natural. Você começa a acessar recursos que já estavam aí. A disposição se ajusta ao que o dia pede. E cada pequena ação flui com mais facilidade. Seu corpo entende que é hora de avançar com equilíbrio. A mente se organiza enquanto você apenas segue. E você se sente mais presente no próprio dia. Há energia suficiente para o que realmente importa.
seu foco se mantém sem tensão. Você percebe que consegue lidar melhor com o que surgir. O dia se move a favor quando você se move com ele. E naturalmente você entra em ação com mais confiança. Seu corpo desperta no tempo certo. A mente sustenta a atenção sem esforço. Você começa o dia funcional, inteira e disponível. E tudo o que precisa acontecer hoje encontra espaço. Você segue com alegria estável e direção clara. Talvez você perceba que a energia certa começa a se organizar sozinha. Sem esforço, seu corpo encontra um ritmo mais desperto. Algumas pessoas sentem clareza primeiro, outras sentem disposição. Você não precisa escolher. O seu sistema sabe o que ativar agora. E à medida que você respira, algo começa a se alinhar internamente. Pode ser interessante notar como a mente fica mais disponível. Sem pressa, o foco começa a aparecer. E mesmo sem perceber, você se sente mais pronta. Seu corpo reconhece que este é um novo início. A energia certa surge no momento certo. Você pode seguir o dia com mais firmeza e menos peso. E talvez note que agir fica mais simples quando a mente coopera. Seu sistema entra em modo de funcionamento saudável. Não precisa acelerar, a clareza traz velocidade natural. Você começa a acessar recursos que já estavam aí. A disposição se ajusta ao que o dia pede. E cada pequena ação flui com mais facilidade. Seu corpo entende que é hora de avançar com equilíbrio. A mente se organiza enquanto você apenas segue. E você se sente mais presente no próprio dia. Há energia suficiente para o que realmente importa. Seu foco se mantém sem tensão. Você percebe que consegue lidar melhor com o que surgir. O dia se move a favor quando você se move com ele.
e naturalmente você entra em ação com mais confiança. Seu corpo desperta no tempo certo. A mente sustenta a atenção sem esforço. Você começa o dia funcional, inteira e disponível. E tudo o que precisa acontecer hoje encontra espaço. Você segue com alegria estável e direção clara. Talvez você perceba que a energia certa começa a se organizar sozinha. Sem esforço, seu corpo encontra um ritmo mais desperto. Algumas pessoas sentem clareza primeiro, outras sentem disposição. Você não precisa escolher. O seu sistema sabe o que ativar agora. E à medida que você respira, algo começa a se alinhar internamente. Pode ser interessante notar como a mente fica mais disponível. Sem pressa, o foco começa a aparecer. E mesmo sem perceber, você se sente mais pronta. Seu corpo reconhece que este é um novo início. A energia certa surge no momento certo. Você pode seguir o dia com mais firmeza e menos peso. E talvez note que agir fica mais simples quando a mente coopera. Seu sistema entra em modo de funcionamento saudável. Não precisa acelerar, a clareza traz velocidade natural. Você começa a acessar recursos que já estavam aí. A disposição se ajusta ao que o dia pede. E cada pequena ação flui com mais facilidade. Seu corpo entende que é hora de avançar com equilíbrio. A mente se organiza enquanto você apenas segue. E você se sente mais presente no próprio dia. Há energia suficiente para o que realmente importa. Seu foco se mantém sem tensão. Você percebe que consegue lidar melhor com o que surgir. O dia se move a favor quando você se move com ele. E naturalmente você entra em ação com mais confiança. Seu corpo desperta no tempo certo. A mente sustenta a atenção sem esforço. Você começa o dia funcional, inteira e disponível.
E tudo o que precisa acontecer hoje encontra espaço. Você segue com alegria estável e direção clara. Talvez você perceba que a energia certa começa a se organizar sozinha. Sem esforço, seu corpo encontra um ritmo mais desperto. Algumas pessoas sentem clareza primeiro, outras sentem disposição. Você não precisa escolher. O seu sistema sabe o que ativar agora. E à medida que você respira, algo começa a se alinhar internamente. Pode ser interessante notar como a mente fica mais disponível. Sem pressa, o foco começa a aparecer. E mesmo sem perceber, você se sente mais pronta. Seu corpo reconhece que este é um novo início. A energia certa surge no momento certo. Você pode seguir o dia com mais firmeza e menos peso. E talvez note que agir fica mais simples quando a mente coopera. Seu sistema entra em modo de funcionamento saudável. Não precisa acelerar, a clareza traz velocidade natural. Você começa a acessar recursos que já estavam aí. A disposição se ajusta ao que o dia pede. E cada pequena ação flui com mais facilidade. Seu corpo entende que é hora de avançar com equilíbrio. A mente se organiza enquanto você apenas segue. E você se sente mais presente no próprio dia. Há energia suficiente para o que realmente importa. Seu foco se mantém sem tensão. Você percebe que consegue lidar melhor com o que surgir. O dia se move a favor quando você se move com ele. E naturalmente você entra em ação com mais confiança. Seu corpo desperta no tempo certo. A mente sustenta a atenção sem esforço. Você começa o dia funcional, inteira e disponível. E tudo o que precisa acontecer hoje encontra espaço. Você segue com alegria estável e direção clara. Talvez você perceba que a energia certa começa a se organizar sozinha. Sem esforço,
seu corpo encontra um ritmo mais desperto. Algumas pessoas sentem clareza primeiro, outras sentem disposição. Você não precisa escolher, o seu sistema sabe o que ativar agora. E à medida que você respira, algo começa a se alinhar internamente. Pode ser interessante notar como a mente fica mais disponível. Sem pressa, o foco começa a aparecer. E mesmo sem perceber, você se sente mais pronta. Seu corpo reconhece que este é um novo início. A energia certa surge no momento certo. Você pode seguir o dia com mais firmeza e menos peso. E talvez note que agir fica mais simples quando a mente coopera. Seu sistema entra em modo de funcionamento saudável. Não precisa acelerar, a clareza traz velocidade natural. Você começa a acessar recursos que já estavam aí. A disposição se ajusta ao que o dia pede. E cada pequena ação flui com mais facilidade. Seu corpo entende que é hora de avançar com equilíbrio. A mente se organiza enquanto você apenas segue. E você se sente mais presente no próprio dia. Há energia suficiente para o que realmente importa. Seu foco se mantém sem tensão. Você percebe que consegue lidar melhor com o que surgir. O dia se move a favor quando você se move com ele. E naturalmente você entra em ação com mais confiança. Seu corpo desperta no tempo certo. A mente sustenta a atenção sem esforço. Você começa o dia funcional, inteira e disponível. E tudo o que precisa acontecer hoje encontra espaço. Você segue com alegria estável e direção clara. Talvez você perceba que a energia certa começa a se organizar sozinha. Sem esforço, seu corpo encontra um ritmo mais desperto. Algumas pessoas sentem clareza primeiro, outras sentem disposição. Você não precisa escolher, o seu sistema sabe o que ativar agora. E à medida que você respira,
algo começa a se alinhar internamente. Pode ser interessante notar como a mente fica mais disponível. Sem pressa, o foco começa a aparecer. E mesmo sem perceber, você se sente mais pronta. Seu corpo reconhece que este é um novo início. A energia certa surge no momento certo. Você pode seguir o dia com mais firmeza e menos peso. E talvez note que agir fica mais simples quando a mente coopera. Seu sistema entra em modo de funcionamento saudável. Não precisa acelerar, a clareza traz velocidade natural. Você começa a acessar recursos que já estavam aí. A disposição se ajusta ao que o dia pede. E cada pequena ação flui com mais facilidade. Seu corpo entende que é hora de avançar com equilíbrio. A mente se organiza enquanto você apenas segue. E você se sente mais presente no próprio dia. Há energia suficiente para o que realmente importa. Seu foco se mantém sem tensão. Você percebe que consegue lidar melhor com o que surgir. O dia se move a favor quando você se move com ele. E naturalmente você entra em ação com mais confiança. Seu corpo desperta no tempo certo. A mente sustenta a atenção sem esforço. Você começa o dia funcional, inteira e disponível. E tudo o que precisa acontecer hoje encontra espaço. Você segue com alegria estável e direção clara. Talvez você perceba que a energia certa começa a se organizar sozinha. Sem esforço, seu corpo encontra um ritmo mais desperto. Algumas pessoas sentem clareza primeiro, outras sentem disposição. Você não precisa escolher. O seu sistema sabe o que ativar agora. E à medida que você respira, algo começa a se alinhar internamente. Pode ser interessante notar como a mente fica mais disponível. Sem pressa, o foco começa a aparecer. E mesmo sem perceber, você se sente mais
pronta. Seu corpo reconhece que este é um novo início. A energia certa surge no momento certo. Você pode seguir o dia com mais firmeza e menos peso. E talvez note que agir fica mais simples quando a mente coopera. Seu sistema entra em modo de funcionamento saudável. Não precisa acelerar, a clareza traz velocidade natural. Você começa a acessar recursos que já estavam aí. A disposição se ajusta ao que o dia pede. E cada pequena ação flui com mais facilidade. Seu corpo entende que é hora de avançar com equilíbrio. A mente se organiza enquanto você apenas segue. E você se sente mais presente no próprio dia. Há energia suficiente para o que realmente importa. Seu foco se mantém sem tensão. Você percebe que consegue lidar melhor com o que surgir. O dia se move a favor quando você se move com ele. E naturalmente você entra em ação com mais confiança. Seu corpo desperta no tempo certo. A mente sustenta a atenção sem esforço. Você começa o dia funcional, inteira e disponível. E tudo o que precisa acontecer hoje encontra espaço. Você segue com alegria estável e direção clara. Talvez você perceba que a energia certa começa a se organizar sozinha. Sem esforço, seu corpo encontra um ritmo mais desperto. Algumas pessoas sentem clareza primeiro, outras sentem disposição. Você não precisa escolher. O seu sistema sabe o que ativar agora. E à medida que você respira, algo começa a se alinhar internamente. Pode ser interessante notar como a mente fica mais disponível. Sem pressa, o foco começa a aparecer. E mesmo sem perceber, você se sente mais pronta. Seu corpo reconhece que este é um novo início. A energia certa surge no momento certo. Você pode seguir o dia com mais firmeza e menos peso.
E talvez note que agir fica mais simples quando a mente coopera. Seu sistema entra em modo de funcionamento saudável. Não precisa acelerar, a clareza traz velocidade natural. Você começa a acessar recursos que já estavam aí. A disposição se ajusta ao que o dia pede. E cada pequena ação flui com mais facilidade. Seu corpo entende que é hora de avançar com equilíbrio. A mente se organiza enquanto você apenas segue. E você se sente mais presente no próprio dia. Há energia suficiente para o que realmente importa. Seu foco se mantém sem tensão. Você percebe que consegue lidar melhor com o que surgir. O dia se move a favor quando você se move com ele. E naturalmente você entra em ação com mais confiança. Seu corpo desperta no tempo certo. A mente sustenta a atenção sem esforço. Você começa o dia funcional, inteira e disponível. E tudo o que precisa acontecer hoje encontra espaço. Você segue com alegria estável e direção clara. Talvez você perceba que a energia certa começa a se organizar sozinha. Sem esforço, seu corpo encontra um ritmo mais desperto. Algumas pessoas sentem clareza primeiro, outras sentem disposição. Você não precisa escolher. O seu sistema sabe o que ativar agora. E à medida que você respira, algo começa a se alinhar internamente. Pode ser interessante notar como a mente fica mais disponível. Sem pressa, o foco começa a aparecer. E mesmo sem perceber, você se sente mais pronta. Seu corpo reconhece que este é um novo início. A energia certa surge no momento certo. Você pode seguir o dia com mais firmeza e menos peso. E talvez note que agir fica mais simples quando a mente coopera. Seu sistema entra em modo de funcionamento saudável. Não precisa acelerar, a clareza traz velocidade natural.
você começa a acessar recursos que já estavam aí. A disposição se ajusta ao que o dia pede. E cada pequena ação flui com mais facilidade. Seu corpo entende que é hora de avançar com equilíbrio. A mente se organiza enquanto você apenas segue. E você se sente mais presente no próprio dia. Há energia suficiente para o que realmente importa. Seu foco se mantém sem tensão. Você percebe que consegue lidar melhor com o que surgir. O dia se move a favor quando você se move com ele. E naturalmente você entra em ação com mais confiança. Seu corpo desperta no tempo certo. A mente sustenta a atenção sem esforço. Você começa o dia funcional, inteira e disponível. E tudo o que precisa acontecer hoje encontra espaço. Você segue com alegria estável e direção clara. Talvez você perceba que a energia certa começa a se organizar sozinha. Sem esforço, seu corpo encontra um ritmo mais desperto. Algumas pessoas sentem clareza primeiro, outras sentem disposição. Você não precisa escolher. O seu sistema sabe o que ativar agora. E à medida que você respira, algo começa a se alinhar internamente. Pode ser interessante notar como a mente fica mais disponível. Sem pressa, o foco começa a aparecer. E mesmo sem perceber, você se sente mais pronta. Seu corpo reconhece que este é um novo início. A energia certa surge no momento certo. Você pode seguir o dia com mais firmeza e menos peso. E talvez note que agir fica mais simples quando a mente coopera. Seu sistema entra em modo de funcionamento saudável. Não precisa acelerar, a clareza traz velocidade natural. Você começa a acessar recursos que já estavam aí. A disposição se ajusta ao que o dia pede. E cada pequena ação flui com mais facilidade.
seu corpo entende que é hora de avançar com equilíbrio. A mente se organiza enquanto você apenas segue. E você se sente mais presente no próprio dia. Há energia suficiente para o que realmente importa. Seu foco se mantém sem tensão. Você percebe que consegue lidar melhor com o que surgir. O dia se move a favor quando você se move com ele. E naturalmente você entra em ação com mais confiança. Seu corpo desperta no tempo certo. A mente sustenta a atenção sem esforço. Você começa o dia funcional, inteira e disponível. E tudo o que precisa acontecer hoje encontra espaço. Você segue com alegria estável e direção clara. Talvez você perceba que a energia certa começa a se organizar sozinha. Sem esforço, seu corpo encontra um ritmo mais desperto. Algumas pessoas sentem clareza primeiro, outras sentem disposição. Você não precisa escolher. O seu sistema sabe o que ativar agora. E à medida que você respira, algo começa a se alinhar internamente. Pode ser interessante notar como a mente fica mais disponível. Sem pressa, o foco começa a aparecer. E mesmo sem perceber, você se sente mais pronta. Seu corpo reconhece que este é um novo início. A energia certa surge no momento